Ô Jack, olha só, você não tinha nascido ainda em 77, né? Nem em 64, né? Olha só, Castelo não queria ditadura nenhuma. O Castelo queria passar a pasta e ele já tinha escolhido o seu sucessor. Era o Bilac Pinto, tá entendendo? O Bilac Pinto que ia se candidatar ou eleito pelo Congresso ou de forma direta, tá entendendo? Mas o Costa e Silva e seus asseclas eram caras violentos e o Castelo sem pescoço não tinha a capacidade que Geisel teve em 77, que eu vou te explicar. Então, sai sem pescoço e entra sem cérebro. E quando ele viu que ele estava fazendo merda, né, ele ia trabalhar para tirá-lo da presidência. O que fizeram com ele? Mataram o Castelo. Tá entendendo? Porque eles agiam dessa maneira, matando os opositores para continuar a se perpetuar no poder. Tá entendendo? Então, quando o Médici ofereceu a Orlando Geisel a presidência da República, ele disse: não, eu estou muito doente, dá para o meu irmão. O Médici deu para o Geisel, mas ele não sabia que o Geisel era legalista. O Geisel, o que ele fez? Trouxe logo o Golbery, porque era o pessoal sorbonista, né? Da ala castelista, né? Então o Geisel, a partir que de ter assumido a presidência, ele começou a destruir a ditadura. Só que ele não podia fazer de uma vez só. Tá entendendo? Tinha que ser lenta. Não é isso? E gradual. E foi o que aconteceu. Ele acabou com as 5. Quando ele acaba com as 5, ele acaba com a ditadura. Quem acabou com as 5 foi o Geisel. Porque ninguém concordou com esse ato institucional na época. Tá entendendo? Aí tentaram dar um golpe, né, em cima do Geisel. Que é essa turma que está aí, Brilhante Ustra, Heleno, essa turma saudosista que está aí. Mas Geisel era mais estrategista do que Castelo. Botou o Frota para fora e entregou o Brasil à democracia. Era um cara legalista. Ele salvou o Jango de ser assassinado. Eles iam explodir o avião, iam abarroar o avião do Jango em 61. Ele que foi lá e conseguiu, tá entendendo? Ele era o chefe da casa militar do Janus Quadro. Ele foi lá e conseguiu eliminar esse atentado, tá entendendo? Então, é isso aí. Nós temos que agradecer a esse grupo sorbonista, né? E ele não tinha outro cara para escolher. Escolheu o João Figueiredo, um cara que não era lá tão inteligente assim como o Golbery, como ele. Não era. Tá entendendo? Mas pelo menos ele cumpriu o trato que ele teve com o Geisel, porque eles têm isso, né? O militar, o general, que dá a palavra ao outro, ele cumpre a palavra. E o Figueiredo cumpriu. Só que fez merda, né? A bomba do Rio Centro, ele protegeu os caras. Aí o Geisel ficou puto com ele, né? Porque eles estavam tentando dar o golpe em cima da transição democrática. É isso que eles queriam. Porque eles querem ficar no poder. O poder dá muito dinheiro. E os empresários é que bancavam isso, como bancam até hoje. Por exemplo, o cara que devia estar preso, está lá em Angra dos Reis, no iate, no maior churrasco lá, com os empresários, amigos dele de lá. Por quê? Esses caras levam vantagens. Tá entendendo? Então, sobre isso que você está me perguntando, que há uma desigualdade, eu tenho amigos que são procuradores, promotores, e falaram, o Bolsonaro era o primeiro a ser preso. Mas não, ele fica prendendo
a Raia Miúda, prendeu o Anderson Torres, depois prendeu o Mauro Cid, depois prendeu o diretor da Polícia Federal, Rodoviária Federal, mas o principal, que é o chefe, não, tem que esperar o devido processo legal. Então tem que esperar para os outros também. Tá entendendo? Por que prenderam os 4 coronéis depois do Braga Neto? Não, quem era o beneficiado disso tudo aí? Era ele. Ele deveria ser preso. Ele está solto, dando entrevista, mentindo, incitando a atentados no Supremo Tribunal Federal, e o pessoal não está fazendo nada. Isso é uma estratégia dele, mas o judiciário não tem que fazer estratégia, ele tem que cumprir a lei. Aí você vai dizer, mas a prisão preventiva é uma medida cautelar. Sim, mas esse cara é perigoso. Esse cara é um perigo. Se você prende os outros, você tem que prendê-lo também, para ter igualdade de condição. Tá entendendo? Pode ser que isso aconteça, né? Pode ser que isso aconteça ainda. Mas que era para estar preso há muito tempo já. Tá entendendo? Olha só o que o filho dele está fazendo lá nos Estados Unidos, a mando dele. Ele é que dá as diretrizes todas. E eles estão aí, ó. Agora, o juiz tem que ser provocado, né? O Xandão e os demais juízes da primeira turma não podem tomar essa medida. Alguém tem que provocar. Porque esse procurador que está aí, não sei se ele tem medo de ser assassinado, alguma coisa, né? Porque ele não é um Janot, né? Ele já poderia ter pedido a prisão do cara, devido às fartas provas que tem e a continuação do delito, que é incitar o povo contra o Estado Democrático de Direito. Tá entendendo? Então é isso aí. Tá bom? Eu, se fosse procurador-geral, já teria pedido a prisão dele há muito tempo. Tá entendendo? Ele é o primeiro que tinha que ser preso, porque ele é o chefe do bando. Aí você prende os componentes do bando e não prende o chefe? É complicado. Tá entendendo? Aí o cara fica armando, fazendo isso, aquilo e tal. Tá entendendo? Olha, essa turma aí odeia o Geisel, porque o Geisel entregou o Brasil à democracia. Eles não, eles queriam estar na ditadura até hoje. Agora, esse cara na ditadura, se ele fosse fazer uma merda qualquer, ele ia pro calabouço. Tá entendendo? Tá certo? Mas é isso aí. Entendeu, ô Jack? Entendeu? É isso que aconteceu. O Brasil hoje vive o Estado Democrático de Direito ameaçado, mas vive em democracia, agradeça a um general legalista. E muita gente fica falando mal dele, tá entendendo? Muito mal. Sabe o que eles diziam? Que ele era comunista, socialista. Sabe por quê? Porque ele reatou relações comerciais com a União Soviética e com a China. Eles não queriam que o Brasil ficasse sempre vassalo dos Estados Unidos. Ele não fez isso. Leia a história que você vai ver. O grande problema é que o nosso povo é ignorante, é analfabeto jurídico da Constituição e da história do Brasil. Por isso que eles ficam falando besteira aí. Tá entendendo? Falam muita besteira. Agora, naquela época, a turma vivia bem, não se metia em luta armada, em operações, em aparelhos, viviam bem. Mas se brigasse com o vizinho, que era oficial do Exército, ia ser preso, ia sumir. Olha, eu me lembro, um amigo meu que era major do DOI-CODE, ele se encontra comigo na Evaristo da Veiga, isso em 72, 73, me chamando para tomar um chopinho, comer um galetozinho na Churrascolândia. Eu falei assim, porra, Saraiva, lá, major, né? Eu falei o nome dele, tem que falar o nome dele. Eu vou mudar de roupa. Aí mudei de roupa, fui lá e me encontrei com ele. Ele falou assim, porra, eu tô decepcionado. Porque, porra, eu levei 3 presos para ser julgado na auditoria militar. Eles não tinham nada. Foram absolvidos, o Ministério Público pediu. E o conselho, que a auditoria militar, ela trabalha com conselho. São 4
oficiais, né, do Exército, né, e um juiz togado. Todos os 5 absolveram. Ele volta do almoço para pegar os caras para levar. O tenente do Exército falou assim: olha, major, eles já foram levados por DOI-CODE lá da Barão de Mesquita. Quando ele chega lá, cadê os caras? Ah, já estão com o alvará de soltura, foram embora. 10 dias depois, os familiares foram lá. Não, o meu irmão, tal, meu marido, meu primo. Não, mas eles foram só. Ué, mas não chegaram em casa até hoje. Sabe para onde que eles foram? Para Marambaia, para ser comida dos peixes. Botaram o burnet, botavam eles no avião, soltava lá na Marambaia. Primeiro enforcava, né? Porque o cara podia se salvar. E ele me disse que o Rubens Paiva primeiro passou no primeiro comando da aeronáutica, primeiro comar, ali na Praça 15, cujo comandante era o Brigadeiro Bournier, terrorista, subversivo e torturador, que queria explodir o gasômetro do Rio de Janeiro e foi denunciado por um capitão comandante da Paraçá, que era um grupo de paraquedistas da aeronáutica. Tá entendendo? Esse capitão denunciou ele, tá entendendo? E aí a operação foi suspensa. Ia matar muita gente. Tá entendendo? Aí é que tá o negócio. Tá? E ele tomou muita porrada lá no primeiro comando. Já chegou cambaleando no DOI-CODE da Barão de Mesquita. Lá acabaram de matá-lo. Isso ele me disse com as suas próprias palavras. Mas ele já foi embora. Ele já tá no além. Tá entendendo? E o que esse Rubens Paiva fez de mal? Nada. Apenas ele recebia cartas de parentes que estavam lá no estrangeiro e ele tinha os amigos dele que eram formandos da faculdade de engenharia, mandava para ele, ele não entregava mais nada. Ele tinha a vida dele normal, um grande engenheiro, fez muitos edifícios, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. Cara tranquilo, tá entendendo? Covardemente assassinado. E deu por isso mesmo. Eram 5, 3 já morreram, 2 são generais, estão vivos. E o Supremo não teve a coragem de dizer que esses crimes, né, são crimes contra a humanidade, não tem prescrição, não tem anistia. Foram covardes. Todos esses ministros do Supremo foram covardes. Está entendendo? Que não deram prosseguimento. Os juízes de primeira instância deram, mas quando bateu no Supremo, eles arquivaram e sentaram. Como eles fizeram com Lula, né? Eles rasgaram a Constituição para ele ser preso em segunda instância. Isso nunca houve nesse país. O que aconteceu? Veio essa merda que está aí solta, né? Aí eles falaram: ih, vamos botar um terrorista, bandido, torturador, golpista que vai fechar o regime. Aí eles voltaram atrás, né? Tá entendendo? E, como disse um amigo meu, não prende porque não quer. Provas robustas e fartas que merecem medida cautelar, eles têm. Se é na Alemanha, esse cara estava preso há muito tempo. Valeu, ô Jack. Tá explicado? Um abraço.